tudo bem? O Londrinense Pod está no ar agora em nova temporada. Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora para falar sobre saúde mental da população LGBTQIA+. Mas antes, dê aí o seu like, curta a nossa página, compartilhe, acione o sininho para saber das novidades. Hoje nós vamos conversar com a psiquiatra Alessandra Dil, pós-doutora e especialista em sexualidade humana e independência química. A doutora Alessandra está lançando um livro e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Bem-vinda, doutora. Tudo bem com a senhora? Obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes londrinenses de toda a região. Obrigada a você por estar aqui. Doutora, a senhora está lançando o livro Casos Clínicos LGBTQIAPN+, Diretrizes para o Cuidado de Saúde Mental e Sexual. O que é esse livro, doutora? A senhora é organizadora dele, né? Sim, esse livro, né, nasceu a partir do momento da gente perceber que existe ainda uma carência imensa dos profissionais da saúde em atenderem a população LGBTQIAPN+, ou seja, essa sopinha de letrinhas, que não é só uma sopinha de letrinhas, são pessoas, e pessoas que nós precisamos dar muita visibilidade. Então, o livro, ele vai tratar, através de casos clínicos do dia a dia, né, do cotidiano do enfermeiro, do psicólogo, do assistente social, do psiquiatra, que ao atender uma pessoa da comunidade, ele fica embaraçado, ele fica sem saber como lidar, ele faz perguntas inadequadas, ele não investiga o que tem que investigar, né? Então, a ideia é justamente a gente fornecer mais subsídios teóricos e práticos para que, obviamente, essa população, quando acessa um serviço de saúde, que já é imensamente difícil acessar um serviço de saúde, ela seja acolhida com respeito e dignidade que todos nós, seres humanos, precisamos e necessitamos, principalmente essa população que a gente sabe que sofre muita homofobia e muita transfobia. Doutora, nessa organização, a senhora reuniu vários profissionais para esse conteúdo aí. Quem mais está contigo nesse material, especificamente Excelente pergunta, científico? Suzy, porque assim, ao escolher esses colegas, eu dei prioridade, escolhi amigos e amigos que são abertamente da comunidade. Então, assim, quem escreve cada capítulo, né, é um homem gay, por exemplo, que vivencia essa situação como profissional da saúde, lida com questões no seu dia a dia e, obviamente, ele tem um lugar de fala para poder estar falando sobre determinada questão e determinada situação. Eu, como aliada nessas letrinhas aí, né, como família de LGBT, dou a minha contribuição, obviamente, como alguém que tem alguém em casa que a gente ama muito e que não deseja jamais, né, que passem por situações dos quais o meu familiar, a minha familiar já passou. Não é só conhecimento técnico, então, hein? Existe a vivência de quem sofre muito preconceito, principalmente no atendimento, na busca de atendimento de saúde. Ou que já sofreu em algum momento, né? Então, uma pessoa ou que faz pesquisa exatamente com assexuais, ou que estuda a transexualidade, que lida com famílias e todos os dias e vivencia isso na pele, no consultório e provavelmente já sofreu algum tipo de preconceito e violência de alguma forma, porque a violência não é só física, a violência é psicológica, a violência é simbólica, a violência ela atravessa, né, diversos cenários, né? Então a ideia era trazer algo também da teoria da interseccionalidade, da teoria das minorias, olhando para essas questões de uma forma afirmativa. O que quer dizer isso?
afirmando a importância da orientação sexual e da identidade de gênero das pessoas. Mas da onde que surgiu a ideia de fazer esse livro? A senhora sentiu essa necessidade, essa falha? Sim, existem alguns livros, aproveitando, né? quais os principais problemas ligados a essa questão? A questão, por exemplo, né? Nós sabemos, por exemplo, que o risco de suicídio nessa população é muito mais alta que na população hétero-cis. Nós sabemos que essa população sofre muito mais de depressão e ansiedade, que essa população está envolvida com mais problemas de uso de álcool e outras drogas. E, além disso, um dos problemas maiores é quando acessam um serviço de saúde, né, muitas vezes não pode ser abertamente gay e ter a sua identidade de gênero respeitada nos serviços de saúde do Brasil afora por conta dessa terrível, né, problema que é crime no nosso país, que é a homofobia e a transfobia. Então, agora, você acessar um serviço de saúde e ser maltratado ainda por um profissional de saúde, então isso é um duplo estigma, né? É um absurdo. Então, a ideia, junto com a editora Artmed, foi como é que a gente instrumentaliza esse profissional da saúde para sensibilizá-lo, para que ele enderece questões que são importantes dessa comunidade, que não é só HIV/AIDS, que não é só o comportamento sexual em si, são as questões da saúde mental, são as questões que vivenciam nos seus relacionamentos, com a sua família de origem, com o nome social, com o processo transexualizador, com o processo de adoção, um casal gay, quero adotar, ou seja, são muitas e muitas interseccionalidades que precisam ser agendadas. Então, o livro tentou, de certa forma, trazer isso. É óbvio que a gente não vai esgotar esse assunto num livro como esse, mas eu acredito que já é um passo importante, apesar de existirem outros livros de meus colegas também a respeito dessa questão, mas acho que o diferencial é trazer isso na forma de caso clínico, né? E não tão teorizado como outras literaturas que existem hoje no Brasil. A senhora está desmistificando, está colocando para todo mundo ver um problema que é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Apresentando os casos clínicos. Ou seja, como por exemplo, um capítulo que eu gostei muito foi sobre a letrinha G, sobre os gays, em que o colega Daniel Cordeiro traz as várias fases de um homem gay, né? Ou seja, quais as dificuldades, através de vinhetas clínicas, que um jovem gay tem, que um adulto gay tem e de um idoso gay. Porque um idoso gay, eu acho que esse, então, é muito mais invisibilizado. Porque é como se ele chegasse nessa idade como outros idosos, né? Uhum. Não gays, mas o estigma e a beleza é muito mais cobrada. Né? O corpo, o tá gostoso, o tá bonito. A juventude é cobrada, o tá sarado. Né? Então, essa juventude que nós sentimos, nós héteros, cis, sentimos, né? Gays nessa faixa etária sentem muito mais. E aí, quem está olhando para essas questões que são sensíveis e importantes para essa faixa etária também, né? E o livro é para que público? É só voltado para profissionais ou o leigo também pode ler, vai entender? Olha, Thelma, eu acho que o livro é principalmente para profissionais da saúde, mas eu creio que aquela pessoa que também que é um familiar e que gostaria de poder entender algumas questões que são vivenciadas por cada uma dessas letrinhas. As pessoas às vezes me perguntam, Alessandra, mas para que tanta letra? Cada hora tem tanta letra. E esse mais é justamente para dizer... Tem mais letras para vir aí e não são simplesmente letrinhas que nós tiramos da nossa cabeça. A ideia é justamente dar uma visibilidade política para essas letras, porque as dificuldades que uma lésbica vivencia são muito diferentes do que um homem gay vivencia. Então, o que é o universo de uma mulher lésbica? Qual é o universo de um homem gay? Qual é o universo de uma pessoa assexuada?
né? E agora, no livro, a senhora, vocês, né, o grupo que fez esse livro, trata essas letrinhas de forma ampla ou há grupos mais específicos sendo discutidos? Há grupos mais específicos. Cada capítulo vai a fundo em uma letrinha. Em todas elas? Exatamente. Nossa. Então é bastante amplo. Bastante amplo. É interessante porque eu acho que assim, eu pelo menos, bom, não sou da área médica, logicamente, mas eu me informo. Mas é quase uma sexóloga, né, gente? Então, né? E assim, eu ainda não vi uma literatura que trouxesse casos clínicos e englobando todas as letras do alfabeto LGBTQIA+, que eu uso só até o QIA+, porque é muita letra. Então, eu acho, assim, muito interessante porque essa discussão, porque a gente percebe que, como leiga, a gente percebe que a questão da saúde mental e da sexualidade está muito ligada, né? E nesse público LGBTQIA+, a coisa deve ser maior ainda, né? Uhum. Então, que bom você falar, porque a ideia é trazer luz para esse overlap que é a saúde sexual e a saúde mental. E a gente sabe que não existe saúde mental sem saúde sexual, né? Ou seja, a Organização Mundial da Saúde já reiterou isso diversas vezes. E às vezes até vice-versa, não existe saúde sexual sem saúde mental. Perfeito. É uma mão de via dupla. A Organização Mundial da Saúde já reafirmou isso, que sexualidade é um marcador de qualidade de vida, e os nossos profissionais têm que aprender a entender essas questões. Você que fala na sua coluna muito sobre isso, né, Thelma, vem fazendo uma contribuição muito importante, por quê? Porque existem ainda muitos tabus, muitos mitos, muitos preconceitos que a gente ainda tem que desmistificar, e a informação, eu acredito que é um desses caminhos, não é o único, mas é um desses caminhos. Quanto mais empoderada de informação e de saber sexual uma pessoa tem, melhor ela pode, talvez, lidar com a própria sexualidade e ajudar a sexualidade da sua parceria, dos seus amigos, né? E é inconcebível hoje que a gente viva num mundo, né, em que esses níveis de intolerância sejam altíssimos. E nós, brasileiros, um país que a gente diz alegre do carnaval e tal, nós vimos que nós estamos observando isso. Nós somos muito conservadores ainda, pelo visto, porque nós entendemos e achamos que podemos, né, matar, machucar, humilhar uma pessoa simplesmente pela sua orientação sexual, pela sua forma de amar, pela sua forma de ser. Eu me envergonho, né, de estar num pódio de uma estatística onde a cada 28 horas um indivíduo dessa comunidade é morto, é assassinado. Então, eu como aliada, né, as pessoas sempre até me perguntam, Alessandra, você é lésbica, né, você é bi? Eu falei, só por hoje não, amigos, né, sou hétero, mas sou mega aliada porque tenho familiares e empresto a minha voz enquanto família, obviamente, e vou sempre emprestar por essa causa que eu acho que é justa, da qual a gente está falando em suma, que é o quê? Amor. Né? Exato. É isso. Agora, eu acho que o livro levanta, não tenho certeza, que o livro levanta um outro grande problema, que é a capacitação das pessoas ligadas à área de saúde, os profissionais que trabalham. Porque quem não se interessar em ler o livro, né? Você precisa também levar essa capacitação de uma forma mais didática, seria? Criando, talvez, políticas públicas, cursos nesse sentido? Seria um caminho? Sem dúvida. Apesar da gente ter algumas iniciativas, né, e eu vejo que a gente caminhou muito nesse sentido, né, principalmente no nosso tão amado SUS, ainda existem barreiras, né, nos serviços de saúde, de acesso, né, e de educação mesmo, quer seja
lá, desde a recepção ao segurança, a enfermeira, o enfermeiro, o assistente social. Por exemplo, coisas absurdas que acontecem. De eu não poder ser meu familiar a me visitar, porque meu marido, por exemplo, sendo um casal gay, a me visitar porque ele não é meu parente. Né? Somente assim, o né? parente pode entrar para visitar, caso esteja internado numa instituição psiquiátrica, por exemplo. Tá? Não ser respeitado o seu nome social, não ser respeitado você ficar numa enfermaria da qual corresponde ao seu gênero experienciado. Então, a gente ainda vive num mundo muito binário, né? Onde ou é menino ou menina, ou seja, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, e o livro, entre outras coisas, mostra que existe um espectro de possibilidades, e a nossa ideia é justamente dar luz, um spotlight para essa alegria, né, que é a diversidade humana, essa riqueza que existe de nós sermos diferentes. E isso perpassa por uma educação que, ao meu ver, não é só através de políticas públicas, é uma educação que começa em casa e segue na escola. E a gente ainda está caminhando, é uma polêmica imensa quando a gente fala em educação sexual nas escolas. Thelma sabe disso, é um tabu, um medo. Nossa, vocês vão falar enorme. de gênero? Vocês vão falar do quê? Como se isso fosse um bicho-papão, né, Thelma? Vou ensinar minha filha a fazer sexo. Fazer sexo. E as estatísticas mostram, as pesquisas, de que quanto mais educação sexual um jovem recebe, mais ele posterga a sua primeira vez. A sua primeira vez é postergada e ele escolhe com quem ele quer fazer. Porque ele de uma forma ciente, segura. né? Uhum. Ciente, seguro. É como se... com informação e não vai transar com qualquer um. Não é, Thelma? É como se não falar sobre o assunto, a gente coloca isso debaixo do tapete. E ele não existe. Não, né? Essa população existe, ela sempre existiu e ela existirá. E é isso que a ideia tanto que no lançamento, eu espero que vocês estejam lá, que vai ser no dia 27 de novembro, aqui na livraria da Vila, no Shopping Aurora. E nós vamos ter uma convidada recebendo, que é uma drag queen muito lindona, e vamos fazer muitas festas e celebrar, porque eu acho que é para isso que essa diversidade nos convida, né? Com certeza. E vai estar no mercado, todas as livrarias? Sim. Como é que vai ser a distribuição? Nas grandes livrarias, no site da editora Artmed. Então, é um livro que está acessível, né? E as pessoas vão poder, interessadas, comprar e lá no dia, obviamente, receber aquele autógrafo da doutora Alessandra, que vão estar lá muito felizes. Vamos. Tá bom, muito bem. Doutora, muito obrigada. Eu acho que essa iniciativa da senhora é muito importante, porque nossos profissionais de saúde estão precisando aprender a lidar com pessoas LGBTQIA+, que são pessoas, são gente e precisam desse acolhimento. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, doutora. Igualmente. É mais uma contribuição para vencer o preconceito, com certeza. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. A gente agradece aqui os nossos parceiros nessa edição, os estúdios ZGM Estúdio e a Tanta Arte Joias Sustentáveis. Acesse o nosso canal, curta, compartilhe, acione o sininho. Acesse no YouTube, o Londrinense Pod, no Spotify. Até a próxima. Até a próxima.